Sejam bem-vindos a mais um Jornada do Cliente. Espero que vocês estejam gostando da nossa terceira temporada. E ela está a todo vapor. E a nossa convidada de hoje é uma especialista em clientes. É isso mesmo, Monique Bernardes vai falar um pouco dos seus desafios. Seja bem-vindo, Monique, ao Jornada do Cliente. Meu querido, obrigada. Prazer estar com você, prazer Ricardo, de verdade. A gente se conhece há tanto tempo, Muitos né? anos. E nessa caminhada e nessa jornada, É verdade. sem dúvida, cuidando dos clientes. Sim. E principalmente das pessoas, porque é cuidar de quem cuida. Exatamente. Né? Para a gente iniciar esse nosso bate-papo, Monique, fala um pouquinho da sua trajetória profissional. Ai, olha, a gente vai vendo que a gente está ficando mais velho, né? Mas Mais velho, não, mais experiente. mais experiente. Mas mais velho também é bom. E passei por vários caminhos, né? Sempre no mercado financeiro. Sou advogada de formação, então existe gente legal na advocacia. Sou advogada de formação, especialista em direito do consumidor, porque desde a época da faculdade esse tema do cliente mexia comigo, ótimo. tinha essa questão da atenção. E nada melhor do que a gente saber os direitos e os deveres. Sem dúvida. Então, e é uma lei belíssima. Quem não teve a oportunidade, eu recomendo que faça a leitura, porque todo cidadão deveria conhecer o direito do consumidor. Todo cidadão. Especialista em marketing, então também transitei, porque acho que a gente vai falar um pouco disso. Cultura, marketing, produto, serviço, isso tudo está muito interligado. Então, não fazia sentido para mim falar de direito, falar de consumidor, mas não entender como que a gente faz essa oferta do produto e do serviço. Perfeito. E por isso a especialização em marketing também, e que a carreira me levou para isso. E aí, muitos anos no mercado financeiro, passei por Banerj, por Unibanco, por Banco Real. Oh, Banco Real, que saudade do Banco Real, gente. O banco da sua vida, eu passei Não por é? lá. Foi um sonho, um prazer, os melhores momentos na memória. Depois o ABN, né? E o Santander. E aí, sempre com um ciricutico de conhecer alguma coisa nova, eu falo borboletas no estômago. Exato. Sabe? Eu falei assim, tá na hora de eu me apaixonar. E saí muito encantada com o Santander. Período de financeiro, quanto tempo você ficou? Rapaz, Você falou tantos bancos ali, né? Mais de 20 anos. Mais de 20 Mais anos. de 20 anos no mercado Aí financeiro. como você E falou, fui boletou ali, vou embora do financeiro. E fui de agência, fui de setor de contabilidade, porque também Olha só. fiz contabilidade. Fui no Banco Real, fui responsável pelo atendimento, por marketing, por comunicação interna. Maravilha, fantástico. Participei do grupo que fez a troca da marca entre Banco Real e Santander. E no final da carreira, fui jurídico também, e no final da carreira fui responsável pela ouvidoria, que eu falo, é o encantamento Sem de dúvida. você poder cuidar, de fato, de uma relação tão difícil quando o cliente realmente Sem precisa, e você defender o direito do consumidor, conhecendo as necessidades da empresa. E aí eu fui pega pelo setor de turismo, Uau! que é um setor que todos sabem, passou muita dificuldade durante a pandemia. Verdade. E eu bato palmas para todos ali que conseguiram sobreviver. Sobreviver, né? Essa é a palavra, né? Porque tanto o aéreo, quanto os hotéis e quanto as agências de turismo ali, grandes agências que a gente tem no Brasil, se mostraram, né? E eu estava na Despegar, na Decolar, se mostrou aí essa fortaleza de conseguir retomar, e hoje com alto resultado, colocando um monte de gente para viajar, mas, né, acho que quando você muda, esse bichinho da mudança te traz um universo de possibilidades. Sem dúvida. É maravilhoso. É maravilhoso. E hoje a gente está anunciando, eu me junto ao grupo WCS. Olha, gente, em primeira mão, olha Ricardo. que Aconteceu hoje. privilégio. Aconteceu hoje. Prestem atenção, gente, que privilégio do Jornada do Cliente TV hoje poder falar, anunciar para todos aqui. Pode falar, Monique, primeira naquela mão. câmera ali, ó. A gente unificou, né? Se juntou com a WCS,
que é a grande escola de jornada do cliente, aí tanto nos Estados Unidos, América Latina e Brasil, que eu convido a todos a conhecer. E eu escrevi hoje que eu estou realizando realmente um sonho. O sonho de estar com pessoas que eu confio de forma gigante, porque parceiros é tudo na vida. É o Thiago, o Rodrigo, o Alessandro, tantas pessoas que estão ali juntos com a gente. Passar conhecimento, você sabe também, isso é algo que encanta. Então, poder formar o Brasil, outros países, naquilo que a gente acredita, que a gente sabe, Ricardo, que eu falo, eu posso falar, o Thiago pode falar, você pode falar, é o umbigo no balcão. A gente viveu. A gente sabe todos os pontos de contato do cliente, da jornada do cliente. Então, a gente tem conhecimento técnico, funcional e científico para passar. Então, eu acho que poder empreender, logo estarei nos Estados Unidos junto com o meu parceiro Thiago. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí. Já é um sucesso, não tenha dúvida disso. Eu junto agora nessa jornada aí. Que legal. Sucesso! Muito obrigada. Um sucesso e... Já comecei com o pé direito aqui. Quando quiser falar desse novo projeto no Jornada, é só avisar você, o Thiago. Tudo junto aqui, né? Jornada não tem lugar melhor para a gente falar sobre o assunto. Falando sobre a experiência do cliente, eu vou fazer uma certa analogia com o relacionamento. Perfeito. Você começa desde ali do ponto de vendas, na sua trajetória, e vai até a parte jurídica. Verdade. Então vamos dizer que a gente começa até um namoro, até um suposto divórcio ali, um litígio. Exato. Fala pra gente um pouquinho desse fim a fim, como é que é trabalhar nessas pontas, né? Saber tudo que acontece desse do início até, infelizmente, quando chega a uma ruptura de um produto, de um serviço. E que é importante todos saberem, porque, como você falou, é o início ao fim, de fato, de uma relação, muitas vezes, mas é o processo end-to-end, é você entender. Eu vejo isso como um funil. Exato, concordo com você. E as empresas têm ainda uma oportunidade de não olhar isso como silo. A área de produtos, e serviços, a área de marketing que comercializa isso, a área de atendimento, a área de vendas, aí depois a área de pós-venda, que às vezes nem se falam. Não dá para entender, né? Não dá para entender. E a área de atendimento, de reclamação e a área do contencioso. Gente, isso é uma coisa só. O cliente é único. Esse cliente que você pensou na criação do produto, que você ofertou, que você vendeu, que você fez o atendimento, que você tentou resolver e que virou uma ação judicial, é o mesmo indivíduo. E olha a oportunidade que as empresas têm de entender toda essa jornada e falar, por que chegou aqui? Importante, exato. Por que chegou? Muitas vezes tem sim a situação de um cliente. Somos um país litigante. Sim. O Brasil é um país litigante. Para vocês terem uma ideia, no mercado de turismo, quando você tem outros países envolvidos, 90% do litígio está no Brasil. 90%? 90%. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, até uma questão jurídica, de segurança jurídica, o Brasil é um desafio para as empresas, exatamente por esse litígio extremamente alto. Mas tem uma série de porquês. Somos um país que bom, que temos um acesso à justiça de forma gratuita, isso é importante, a gente sabe que tem uma população, mas tem também um movimento de estimular o judiciário. Isso é preocupante. Por isso que eu digo, se uma pessoa de CX, um diretor, um CEO, não entender esse caminho até esse processo final, ele vai atacar. E se você não faz essa visão geral, você não consegue entender esse processo como um todo. Então, acho que a primeira dica que eu dou aqui para quem está nas empresas, para quem está nas organizações, se você não fez isso ainda, se você é de uma área de atendimento, de uma área de CX, uma área de jornada, de UX, vai entender como estão construindo o produto, como estão fazendo o marketing, como que está sendo o meu pós-venda,
como que está o atendimento de reclamação? Como nós estamos posicionados em sites de reclamação? Tem sites do governo, tem sites particulares, que ao final eu falo assim, as pessoas falam assim, eu tenho que atender? Você tem que atender o seu cliente. É seu, não importa onde ele está. É uma decisão dele. Exatamente. E o judiciário é super importante isso. Então, assim, eu me sinto uma privilegiada e isso o direito me deu. O direito e o marketing me trouxeram a isso, que é poder ter percorrido todo esse caminho. Todo esse caminho. Agora falando nível Brasil, né? Usabilidade aqui Brasil. A gente percebe que tem ainda um diferencial, né? Tem a parte boa e a parte, digamos, ainda a ser desenvolvida, né? Falando do CX. Fala um pouquinho dessa parte cultural Brasil. O que acontece ainda? Eu acho, e tem outros colegas que reforçam essa minha fala, eu vejo duas coisas. Eu acho que a gente tem um nível de excelência de serviço no Brasil e a gente tem essa síndrome do brasileiro, né? Ai, não, tudo que é lá de fora é melhor. É verdade. Não é verdade. Eu acho que a gente tem serviços, por exemplo, de hotelaria, de restaurante. Eu ainda vou puxar a sardinha para minha casa antiga. Vocês sabiam que a gente tem a companhia com o maior nível de pontualidade no mundo? Vou fazer a propaganda aqui, a Azul. Olha só. E é brasileira. Que fato bacana. E tem um áudio. E ninguém fala. E ninguém fala. Eles reverberam NPS altíssimo. Então a gente tem um nível de entrega, de serviço muito bom. O que eu vejo que a gente ainda tem oportunidade é nessas camadas que ainda são silos. Perfeito. Por exemplo, no atendimento. A gente não rompeu a barreira ainda da URA. Ainda não. Do atendimento eletrônico. Não rompeu. A gente fala muito de inteligência artificial agora e tudo mais, mas eu acho que ainda tem oportunidade de investimentos Concordo. nas áreas de atendimento, nos profissionais de atendimento. Né? A gente tem, puxa, quantas pessoas a gente não conhece, né, Ricardo? Muitas. Assim, de uma excelência Tem, e que vieram do atendimento. Lá da base, como nós viemos lá desde o começo. Eu vou falar de novo da Azul, porque é uma empresa que me encanta. O VP de pessoas, de clientes de SD, o Johnson da Azul, ele foi operador de atendimento nos Estados Unidos, porque ele é americano. Eu fui operadora de atendimento. Eu também fui, com muito orgulho. Com muito orgulho. Então, assim, essa base, que aí eu falo, é cuidar de quem cuida, você CEO, você diretor, você já sentou lá e não precisa nem fazer o atendimento, porque eu sei que tem gente que tem pânico. Carona, né? Caroninha. Faz o carona, entende, pergunta para aquela pessoa. Vai entender, né? Eu vou garantir, é muito maior e muito mais completo do que qualquer consultoria que você pode contratar. Não tenho dúvida. Ele vai te falar o que o cliente... E ouvir, colocar, não custa nada, colocar uns minutinhos por semana para ouvir o cliente. Nessa última empresa, na Decolar, que você fez isso também, porque no Santander a gente sabe que você fazia. Sim. E se sim, né? Como foi a reação, né, das pessoas? Às vezes não estão acostumados, né, com um diretor, né, com um executivo sentar lá e ouvir, né, e sentir. Fala um pouquinho dessa experiência. Eu acho que tem, assim, exatamente isso. É uma experiência, são culturas diferentes. Exato. A Decolar, como eu disse, assim, a questão da pandemia foi algo muito forte. Ela está dentro de um grupo muito grande, que é o Despegar, é um grupo argentino. E são muitas culturas diferentes. Imagina, a gente cuidava de 9 países, é muita coisa. E trazer a voz do cliente é fundamental. Gente, em qualquer empresa, pode ser qualquer negócio. Eu falo, se você é um auditor, se você é um executivo de facility, tá? Não sai aqui do universo de CX. Executivo de facility, que cuida lá dos prédios, das salas, né? Se você não sabe o que o cliente da sua empresa está falando, senta e repensa. Porque você só existe como executivo de facility, como um auditor, porque aquela empresa presta serviço ou vende o produto para alguém. Para alguém, é verdade. Nós só estamos focados nas nossas empresas porque tem um cliente. Se não tem um cliente, não faz sentido. Então, assim,
Isso eu aprendi com o nosso querido Fábio Barbosa, hoje CEO da Natura, que foi CEO do Banco Real e do Santander. E ele falava muito isso, ele falava, se você não sabe na sua área, né, contabilidade, agência, varejo, o que for, auditoria, ele usava muito o exemplo da auditoria, se você não sabe o que você está fazendo para o cliente, senta e repensa, alguma coisa está errada. Porque tudo deveria ter o cliente no centro. E isso não é uma falácia, não é uma forma, porque a Monique, todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo cliente. Porque de fato o cliente está todo momento dentro de uma empresa. Exato. É só você parar e pensar. Eu não consigo entender como que as pessoas sentam numa mesa de reunião e tomam decisões sem colocar o cliente... Sem ouvir, sem ouvir o cliente. Entender, né, o que está acontecendo com ele. Sem dúvida. Posso estar cometendo algum engano, mas eu tenho quase certeza que é o Itaú, que tem nas portas... que pergunta, né? Você acabou essa reunião, você pensou no cliente? E na entrada, você vai entrar nessa reunião, você já pensou no cliente? E tem a figura do cliente, a cadeira do cliente. Então isso é muito forte. Muito forte. Isso é muito forte. Mas aí que você pegou num ponto, isso é meio que cultural, né? Se a empresa ela não se permite a pensar assim, ou ter profissionais com esse engajamento, ela morre, né? Porque não adianta você ter isso só numa visão, missão, mas não praticar. E Ricardo, o cliente percebe. Percebe, né? O cliente percebe. O cliente é inteligente. Nós somos inteligentes porque somos clientes. Claro, sem dúvida. O cliente percebe. Cultura nada mais é do que essa verdade externalizada ao cliente. Exato. Essa experiência externalizada ao cliente. É isso que conecta. Cultura, ela é a tangibilização do que você está criando de produto e serviço, do que você está fazendo de... Então, se não tem essa verdade, não adianta você escrever lá, olha, a cultura da empresa é tudo muito bonito, né? Os mandamentos, né? A nossa política, os nossos valores. Se você não tiver isso de forma para fora. E quando eu falo para fora, é que fique claro para o cliente que o que você faz e o que você fala, ele percebe na tangibilização daquele produto e serviço, que é super bacana a gente entrar nesse mérito de comercialização. Estamos aqui para fazer negócio. Exato. Né? Estamos aqui para fazer negócio e que bom que a gente tem essa capacidade e que é um ganha-ganha. É bom para o cliente, é bom para a empresa e é bom para a sociedade. Exatamente. Né? E tem que ter esse tripé realmente. Então, mas o cliente percebe. Quando não tem cultura e essa cultura ela não tem essa liga, essa verdade, ele percebe. Tem oportunidades de trabalho hoje para quem deseja entrar nesse segmento? Como é que está o mercado hoje, Monique? Eu acho que eu sou a prova viva disso e você também. É verdade. Tem muita oportunidade. Eu acho que tem duas coisas, acho que tem dois pontos de atenção aqui que a sua pergunta, para mim, é fundamental. Primeiro, assim, um alerta. Cuidado. Opa! Cuidado. Tem muita gente falando. Muita gente. Porque, assim, a oportunidade é grande. Primeira resposta é que a oportunidade é grande. Em CX, parece um nome meio sexy, né? Um nome bonito, não sei o quê. Mas tem gente falando, Ricardo, que como você e eu, nunca fizeram um atendimento na vida. Isso me corta o coração. Isso dói, né? Isso dói. É verdade, concordo com você. Tem mestres, tem conhecedores, tem pessoas que estão dedicando... Que é coisa mais importante do que o tempo? Que dedicam o seu tempo para ensinar porque aprenderam com conhecimento, mas também com prática. E outra, CX me preocupa muito porque ele tem que estar baseado em dados. Ele tem que estar baseado em dados. E tem muita gente que fala e não prova nada. Não prova nada. Então, meu primeiro alerta é cuidado com quem você estuda, por onde você vai, quais são as empresas que falam que tem CX e, na verdade, não tem. Sabe? A experiência do cliente ela é muito ampla, ela não é só o atendimento. Exato. Ela é desde a... Como eu tenho falado, eu vou insistir nisso, ela é desde a cultura. Isso. A equipe de cultura de uma empresa, que
por exemplo, no Santander está dentro do RH. Olha só, olha que significado. Vem de lá, desde a base, Vem né? desde a Isso contratação. é ótimo. O Santander tem a área de cultura dentro da VP de RH e Pessoas. Perfeito. Então, assim, essa cultura, eu quero conectar a pessoa que tem relação com a minha cultura. Como que eu vendo, como que eu faço marketing, como que eu faço o atendimento. Isso tudo para mim é CX. Então, CX não é só a pessoa que está lá cuidando do atendimento, ela é também. É uma parte, né? É não é um todo. Parte, exato. Então, assim, tem uma rede de conexões, isso é conexão. CX, para mim, se traduz com conexão dentro das empresas. Perfeito. Eu sempre falava que no Santander, por exemplo, a gente tinha os multiplicadores de CX, os multiplicadores da ouvidoria. Quem é que falava em nome da ouvidoria? Eu falava que eu era ouvidora, mas que nós éramos 50 mil ouvidores. Perfeito. É isso mesmo. 50 mil ouvidores. Isso é CX. Então tem oportunidade, tem muita oportunidade, mas eu alerto, cuidado, se você está falando agora, vai buscar, vai estudar, tem muito conteúdo bom, tem muita gente boa falando, mas tem que ter cuidado, porque senão fica vazio. Fica. E de novo, o cliente percebe. Quais são hoje os referenciais, né, desse mercado e o que as pessoas devem buscar quando falam sobre isso? Eu acho que principalmente é conhecimento, o dado, como que você tangibiliza. Eu acho que um profissional de CX que não consegue tangibilizar o que está acontecendo, seja por meio das etapas da jornada, e outro ponto muito importante, não é só o pós-atendimento, ou como a gente falou do judiciário e tudo mais, mas como você retroalimenta a empresa. Tá. Então isso é importantíssimo, que eu chamo de melhoria contínua. Melhoria contínua. A gente tem profissionais extremamente valorosos, incríveis, que estão dedicados a fazer o processo de melhoria contínua. O Santander tem uma equipe top de como que faz essa volta. E a gente estava fazendo isso na Decolar agora, para você ter uma ideia. Como é que a gente fazia essa retroalimentação para entender cada etapa de fricção que elas acontecem. Eu sempre comento, problema não é ter problema. Problema é não saber o que fazer com o problema. E um problema pode estar impactando milhares de clientes. Sem dúvida. Por isso a importância do ouvir. Então, essas etapas, você conseguir medir cada etapa é fundamental. Então, outra dica na sua pergunta. Um profissional de CX, independente da etapa que ele está, tangibilize os seus dados. Mas ele sozinho não é suficiente. É vazio, é morto. Tem que ter esse cuidado, tem que ter esse coração. Então, eu falo, dados sem amor não dão experiência positiva para o cliente. Não vai. Não vai dar. Não vai. Porque o dado, você consegue gerar ele do jeito que você quiser. Você extrai de qualquer maneira. PowerPoint aceita Perfeito. qualquer coisa. Com certeza. Né? Então, assim, você conseguir trazer, mas conseguir trazer essa voz do cliente, esse cuidado, e de verdade, gente, esse carinho, esse amor pelo cliente, essa paixão, aí eu acho que é sucesso 100%. Com certeza. Falando de jornada, né? Nada mais sugestivo do que o nosso Jornada do Cliente TV, mas para você, o que é uma jornada do cliente, né? Os processos, passo a passo, qual a sua opinião sobre, de fato, o que é o Jornada do Cliente? Eu vou me permitir aqui ser um pouco repetitiva, mas eu acredito muito nisso. Cultura, a construção do produto e do serviço, Construção do produto e serviço, o marketing, a venda, o pós-venda pós-venda. e, ainda no pós-venda, a visão da fricção, que aí pode ser uma ouvidoria, pode ser um judiciário, o que for, Tá. porque ela vai existir. Você tem que ter isso na sua jornada. Ela vai existir, e como que você traz isso como aprendizado para fazer essa correção e ter esse ciclo. Pensa num PDCA, né? Um Isso. ciclo de sempre estar alimentando. É isso. E isso tudo com muito acompanhamento das pessoas, Ricardo. Pessoas nesse processo,
para mim, eu fico pensando aqui, assim, ela está acompanhando todo esse processo, é cuidar de quem cuida. Se você não tiver as melhores pessoas nessas etapas, não vai ter. E quando a gente fala aqui do marketing, do produto, do pós-venda, tem as etapas dentro do CX, que é a jornada de fato Sim. do CX, a usabilidade. Usabilidade. Cara, tem gente que faz usabilidade e nunca testou o produto. Aí Não testou, aí não entrou no passa. app. Não. Sabe, esses dias eu acessei um app de uma instituição, eu falei, uma instituição super recomendada no tema de CX, eu falei, não é possível que não viram esse detalhe aqui. Que ninguém navegou, né? Então assim, como que pode ter uma área de usabilidade e não percebe que está tendo um rompimento ali? Tem gente que nunca fez uma pesquisa de colocar o cliente oculto, de ouvir. E isso você não está dizendo multinacionais, qualquer tipo de empresa, qualquer né? tipo de empresa. Mas muitas vezes medo, né? Eu vou fazer uma pesquisa e essa pesquisa pode ser que não seja satisfatória, vão me negativar nas pontuações e o que eu vou fazer com isso? Exatamente. Existe isso, não existe? Existe total. Só que eu comento que acaba você se enganando. Porque às vezes você foi lá, fez um business Sim. case, montou, o orçamento vai ser esse, a gente vai gastar tanto, mas você não viu essas etapas. E aí um trabalho assim, ele vai sair mais caro, minha gente. Sem dúvida. Porque todo mundo aqui tem conta para prestar. Exato, Né? exato. Então assim, façam a pesquisa com o cliente antes. Entendam qual é o seu consumidor final. Se você está fazendo um produto e serviço, você já fez essa avaliação. Mas você vai colocar um produto que não faz sentido ou que tem fricção já de cara? Quantas vezes a gente coloca um produto, e a gente viveu isso, coloca um produto no ar, um serviço, e a gente nem perguntou para a equipe de atendimento ou nem orientou como que vai fazer o atendimento. Exatamente. Pasmem, vocês sabem, isso ainda acontece. Então esse tipo de coisa me impressiona ainda e não é, puxa, eu esqueci. Não, é de caso pensado. É de caso pensado. É de caso pensado. Por isso que aqui uma dica que eu dou, que eu sempre construí isso e vejo que todas as áreas de CX que fizeram isso deram muito certo. Se infiltrem. Entrem nas áreas, entrem na área de cultura, de produto, de venda, sabe, de auditoria, usem todos ao seu favor, mostrem os dados. Quando você mostra lá o relatório dos principais problemas, onde que o cliente está trazendo, poxa, tem cliente que liga para dar sugestão, gente. Quer presente maior do que esse? Ele para o tempo dele, do que ele está fazendo, para se preocupar com você, não ganha nada com isso, ainda Não ganha nada com isso. passando, né, uma sugestão. Então, assim, eu acho que tem muito, se conseguir bem organizado isso, e de novo, tem técnica para isso, tem muita gente boa no mercado, aproveitem, porque esses dados que estão dentro das áreas de CX são dados riquíssimos. Eu falo que as empresas estão É uma mina sentadas de ouro, né? num pote de ouro, Tem lá, é né? só saber Isso. abrir. Só tem que saber abrir. E aí ter uma área de analytics bem montada. Perfeito. Isso é super importante. Quem não sabe mexer com isso hoje não vai conseguir dar o próximo passo. Exato. Eu acho que isso é uma curiosidade, certamente, por tudo que já foi mencionado aqui. Cadê? Quem é esse profissional? Primeiro, uma boa formação. Ok. Com boa formação, e aqui eu não estou falando de faculdade, nome, X, PTO, uma boa formação. Uma pessoa curiosa. Olha só, gente. Ó. Curiosa. Curiosidade. Curiosidade. Eu digo assim, não passe um dia na sua vida sem aprender alguma coisa. Muito bem. Todo dia você tem a oportunidade de aprender, o mínimo você tem a oportunidade. Tem oportunidade. E que esteja inserido nesse mercado, que conheça, que faça. O network não é só para você amanhã conseguir um emprego novo, não é isso. Eu e Ricardo aqui, o quanta coisa a gente troca há tantos anos, quanto eu já aprendi com o Ricardo e tenho certeza que eu contribuí também. Muito. Isso é um aprendizado Exatamente. gigante. E gente, rede social é muito bom, é bom para vender, é bom para fazer negócio, é bom para brincar, mas tem muito mais oportunidade para se atualizar. Cuidado com isso. Eu brinco que os chineses não têm
o tchan-tchan-tchan, as dancinhas. Exato. Eles estão lá aprendendo. Com quem que a gente vai concorrer? Com qual perfil os nossos filhos vão concorrer? Então eu digo para você, jovem ou o mais sênior, se atualize. Esses dias tem uma fala na internet rolando que o YouTube é uma grande faculdade, poucos aproveitam. Tem muito conhecimento, aí você tem que filtrar. Claro. Tem escolas, tem cursos, de graça, você tem que aproveitar. E aí o último, quem eu contrataria é quem tem a paixão no olhar pelo cliente. Quem tem a paixão no olhar. Olha só a dica que a Monique está dando para vocês. Ainda falando sobre perfil, né? Vamos falar um pouco de liderança, né? Onde você chegou, né? Para essa galerinha que está nos assistindo, né? E quer crescer na carreira, né? Como chegar à liderança, né? Você já deu umas pinceladas de um perfil, mas e chegar na liderança? Olha, aí eu vou falar com propriedade. Sim. E o que eu vejo, e conversando com outros colegas, eu acho que o que mais me interessa é ver uma pessoa curiosa. Você está numa área, vamos pensar, você está numa área lá de atendimento. Perfeito. Você hoje é um operador de atendimento, você quer ser supervisor. Com quem que você vai falar? Com o seu colega do lado? Primeira coisa, você vai falar com o seu colega do lado. O que você acha dessa liderança? Me conta mais. Você vai falar, é o seu par. Você vai falar com o seu líder. Você vai falar com os pares do seu líder. E você deveria buscar o chefe do seu líder, o gestor do seu líder. Olha só a dica, gente. Que riqueza, experiência própria, né? Experiência própria. Ponto. Eu sempre fiz esses contatos. E mais, você está dentro de uma empresa, você está lá de novo, operador de atendimento, supervisor de atendimento, tem uma equipe de 20, 30 pessoas. Ser o empreendedor da sua mesa, do seu negócio. Pense, vocês podem estar num Santander, num Itaú, numa Decolar, numa Azul, na WCS, o que for. Mas você tem que pensar com cabeça de empreendedor. Perfeito. Se isso aqui fosse, se eu sou o dono disso daqui, como que eu faço para lucrar, para ter mais negócio, para ter mais resultado? Primeira coisa. Que é o chamado dor de dono, né? Dor de dono, mas dor de dono mesmo. De inclusive você chamar e questionar, olha, tem oportunidade aqui. E mais, quais são as áreas dentro da sua empresa que você ainda não conheceu? Ricardo, tem gente que passa às vezes 10, 5, 20 anos na mesma empresa, pode até ter mudado de área, mas não conhece as pessoas, não conhece as áreas, não conhece as oportunidades. Isso é uma oportunidade gigante de você conectar, se fazer conectar, se fazer conhecido e passar a ser relevante. As pessoas só contratam a gente porque nós somos um produto. Exato. Pense em você como um produto. Que produto você é? E não tem demérito nenhum aqui. Que produto nós somos? Exato. Como que eu vendo o meu produto? Isso. Quem é a Monique? Primeiro, né? Primeiro, nós somos uma pessoa só. Eu sou a Monique, mãe da Manu, mãe da Rafa, esposa do Honório. Sou advogada, carioca. Essa é a minha verdade. Bom. Como que eu fui agregando ao longo da minha vida outras coisas nesse produto que é a Monique. Então, busque hoje, dentro da empresa... Eu brinquei quando eu estava no Santander, eu já contei essa história algumas vezes, que tudo tem que ser planejado. Planeja, sabe PDI? Isso. Plano de Desenvolvimento Individual. Senta hoje e desenvolve o que você quer. Nem tudo vai acontecer, mas uma parte vai. A pior coisa é quando você chega num lugar, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Isso. Você fala, eu tô aqui, não planejei. Planeja. Se conecte. Eu falo que quando eu entrei em banco, que eu era estagiária no Banerj, lá no Rio de Janeiro, eu passava na frente do Unibanco e eu falava, eu quero trabalhar aqui. Eu me conectava com algo maior e eu consegui. Perfeito. Eu consegui. Então, planeja cada etapa da sua vida. De novo, não necessariamente vai acontecer exatamente como você quer, mas não planejar
você pode ir para qualquer lugar. Você não vai chegar na sua liderança, você não vai conseguir cumprir os seus e outra, objetivos. Quem são as pessoas que você acha que tem algo relevante para te falar? Né? Assim, quais são as pessoas que fazem sentido você bater um papo? Teve uma época no Santander que eu queria muito ser promovida, muito. Eu falava, não, tá faltando isso, não sei o quê. Eu não tinha um dia sem um almoço com alguém que eu falava, eu preciso conversar com essa pessoa. Olha, gente, só pegando um gancho aqui. Você quer ser promovido? Olha a dica. Isso é vivência, isso não é teoria. Você não vai encontrar isso em livros. Você está vendo aqui um profissional com muita experiência e dessa experiência trazendo um pouquinho para nós aqui das suas metas, das suas ambições de vida e como chegar a um determinado momento a alcançar o seu objetivo. E me chamou a atenção isso, eu quero ser promovida. E aí, né? Você tem que ter resultado, primeira coisa, né? Claro. Suas metas têm que estar claras, o seu gestor... Os resultados estão legais, e agora? Alguém tem que me enxergar, né? E outra coisa, antes de falar da história do almoço, você tem que estar bem com a sua equipe, no caso eu já tinha liderança, você tem que estar bem com seus pares. Perfeito. E você tem que estar bem com o seu líder, e você tem que estar bem com o líder do seu líder. Claro. Fechou esse ciclo? Agora é uma questão de tempo. Isso. E aí, eu comecei a perceber que ainda faltava. Qual que é a minha rede de apoio? Quem vai num encontro X com o CEO falar, e a Monique? Perfeito, é isso mesmo. Gente, eu não tinha um almoço livre. E eu falo isso com orgulho, porque assim, e deu certo. Até porque, como você mencionou anteriormente, é um produto. Eu sou um produto. E você precisa vender o seu produto. Exato. Se você não vender o seu produto, quem vai vender para você? E outra, em cada encontro deste, como eu melhorei meu produto? Porque uma outra dica que eu dou, feedback. Isso. Feedback, às vezes, ele dói no fígado. Ele dói. E você fala, putz, que cara doido, por que eu fui falar com essa pessoa, não sei o quê. Dica, faz a caixinha do feedback, guarda. Um dia você vai entender. Porque a percepção do outro não estava tão errada em relação a você. Não estava. Não estava. Então, Ricardo, aqui abrindo meu coração para você e pro pessoal que tá ouvindo. Quantos feedbacks eu ouvi? Falou, Monique, aqui tem uma oportunidade. Aquilo doeu. Eu falei, eu vou trabalhar isso. Que bacana. Olha só, que dica. Quer ser promovido? Como está a sua rede de relacionamento? Está entregando metas? Mas como é que você está com seus pares? Olha só que dicas importantes. Falando agora um assunto que, digamos assim, que é do momento. Né? Inteligência artificial. É do momento, mas eu vou ser bem sincero que, na minha ótica, assim, está muito no começo aqui, principalmente nível Brasil, né? Falar de inteligência artificial e você, nada melhor do que falar, né, sobre essa jornada, essa experiência do cliente. Como está hoje a inteligência artificial aqui no Brasil? Quais são os seus desafios? Qual é a sua visão, Monique? Vamos lá. Eu até vou me permitir aqui, eu acho que não está no começo. Não. Eu acho que a gente não está aplicando. E não está, olha só. A gente não está aplicando. Primeira coisa, assim, tem um universo acontecendo. Correto. E aí eu concordo com você que a gente não tem a dimensão do que está acontecendo. Perfeito. Gente, tem um videozinho do... Ai, meu Deus do céu. Do Bill Gates. Que ele fala exatamente as etapas do que aconteceu. Ele fala até que aconteceu de alguma forma a pandemia, mas ele fala da inteligência artificial como novo boom da internet. O que foi a internet? Isso. É a inteligência artificial. Então, assim, eu acho que como a gente fala, por exemplo, do atendimento eletrônico. Isso. Tem um investimento gigante a ser feito. Tem gente ainda discutindo como que vai colocar o bot. E tem gente que acha que bot é inteligência artificial, que não é. Não é. Que não é. Pelo amor de Deus, não é. Então tem gente ainda nessa fase, tentando fazer esse bicho bot funcionar bem. Que a gente sabe que é um desafio. E o brasileiro tem essa dificuldade. O brasileiro gosta de acolhimento. Isso.
né? Eu brinco, vai mandar um parabéns para sua mãe no aniversário dela pelo WhatsApp, se você entra final de semana em casa. Não vai. Não, quando tem essa relação, ela quer essa proximidade. Então assim, independente da posição que as pessoas estão hoje aqui, que estão nos ouvindo, a gente precisa estudar isso, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender. Isso será um novo movimento. E aí precisa entender, gente. Ah, mas Monique, eu cuido do judiciário, do contencioso da empresa X. Vai estudar inteligência artificial. Você vai precisar. Vai. Ah, eu cuido de auditoria. Vai estudar inteligência artificial. Porque isso você vai concorrer daqui a pouquíssimo tempo, ainda esse ano que vem, com pessoas mais bem preparadas do que a gente. Então assim, eu acho que tem muita coisa acontecendo, Ricardo. A gente poderia elencar aqui várias empresas, mas ainda está numa esfera de muito teste. Tem gente fazendo artigo 100% inteligência artificial. Já, né? 100%. 100%. Muita coisa do que a gente está lendo hoje e a gente não sabe foi escrito por uma inteligência artificial. Você só deu os comandos ali. Sim, ele... 100% vai lá, copia. Tem gente escrevendo livro. Exatamente. Tem gente escrevendo livro. Então a gente já Veio para ficar. Veio para ficar. Não tem como você ignorar não tem como. A inteligência artificial. Não tem como. Agora, Brasil do jeito que é Brasil. A gente vai precisar fazer investimento. Sim. Não é uma questão de ser caro ou barato, mas a gente precisa introduzir isso dentro do universo de CX, que para muitos parece simples, mas não é. Não é. Como não é em qualquer negócio. Mas o que eu digo aqui é, nós estamos concorrendo com gente muito bem preparada. Muito bem preparada. Muito bem preparada. Fica a dica. Tem gente novinha, de 20, 22, 23 anos, que já é expert. Total. Então, assim, já está aqui, está em todos os países. Então, vamos nos aprofundar, porque a gente tem aqui uma oportunidade de sair à frente aí, enquanto Brasil, fazendo isso. Já tem inteligência artificial nas fábricas, tem muita coisa acontecendo. E que a gente não deu esse nome, não deu essa claridade, exatamente, essa clareza. Então, assim, meu pedido aqui, para que a gente não fique para trás, é que a gente estude muito, se prepare para isso. Há tempo ainda. Que já está acontecendo. Não tem como. Não tem como. Monique, o mercado financeiro e do turismo, o que ele tem em comum? Tem, e eu fico aqui, né, me perguntando, porque eram 20 anos na área financeira, aí foi pro turismo, né? E aí colocar na balança, o que há de comum nesses mercados? Pessoas e clientes. Pessoas, olha só, tá vendo, gente? O mesmo cliente que está lá fazendo o seu financiamento agora, fazendo o seu investimento, é o mesmo que está buscando um pacote para viajar com a sua família, para fazer... É o mesmo. E ele vai comparar essas experiências. Ele vai comparar uma jornada, por exemplo, num app da Decolar com uma jornada do app do Nubank. É verdade. E inclusive o Nubank está entrando no mercado de turismo. Olha só. É uma empresa que o Nubank está se associando, podem pesquisar. É incrível, né? Você fala assim, nossa, coisas de fé tão... O Santander tem uma relação fortíssima com a Decolar, olha, e não fui eu, tá, gente? Não foi. Fortíssima. Cartão Decolar, que é Santander. A CVC tem com financiamento. Então, assim, tem tudo a ver. Por quê? Banco. Eu sei que ninguém fala, eu gosto de banco, né? Não existe muito isso. Mas banco, na grande maioria das vezes, ele financia e realiza sonhos. Sim. Verdade, fato. É o financiamento da casa, Exato. É o financiamento do carro, é o financiamento da viagem da sua família também, de forma planejada. Perfeito. Você pode investir pensando, realiza o sonho da escola das crianças. Tem total sinergia. Gente, você fala assim, eu quero mandar a minha filha para fazer um intercâmbio, mas espera aí, eu preciso financiar isso, eu preciso investir, eu vou fazer uma previdência. Olha aí, tá tudo conectado. Tudo conectado. E aí que eu falo que tem muita oportunidade de negócio também, Ricardo. O cross-sell dentro das empresas e fora das empresas.
A hora que as empresas, e tem muita empresa que já sacou isso, perceber que ela não é mais uma única unidade de negócio, estou até sendo redundante, mas a gente pensa com esse silo e que a gente não faz mais nada sozinho. Isso mesmo. Não existe mais nada sozinho. Então, o Nubank pode se associar a uma empresa de turismo ou uma empresa de educação. O Santander pode se associar. Olha, o Santander vende o seu cartão Decolar, tanto na plataforma da Decolar, quanto no Esfera, quanto no próprio Santander. Pronto. Olha que sacada, gente. Isso mesmo. Mas por quê? Porque tem pessoas e clientes. Tem pessoas e clientes, né? Como você falou, os consumidores são os mesmos, né? Exatamente. E é legal você ter tocado nesse assunto, porque domingo agora, um frio em São Paulo, eu falei, eu vou no mercado, eu tô querendo comer alguma besteirinha, eu fui no Carrefour. E aí aquela voz anunciando produtos e falou, olha, agora o Carrefour também vende viagens. Olha só. Olha, e isso me chamou a atenção, eu falei, uau, entre no nosso site, veja, né, você cliente Carrefour, que tem um cartão, é o mesmo. Você viu? As empresas estão começando a ter essa sacada, né? Não, e ser multiproduto é... Perfeito. Nós, assim, as grandes empresas estão enxergando os seus negócios, e os bancos identificaram isso muito rápido, como um grande marketplace. Perfeito. É um grande marketplace. A própria Decolar, se você for pensar, as empresas de turismo, somos grandes marketplaces. Sim. Ainda falo somos porque sou parte decente. Eu vendo lá Azul, eu vendo Latam, isso. Eu vendo hotel, eu vendo a parte de rental, isso. Eu vendo uma Movida. É um grande marketplace. Nada se faz sozinho. Ninguém faz. Nada se faz mais sozinho. Não se vende mais nada sozinho. E, de fato, acho que a grande sacada das empresas hoje, dos negócios, dos CEOs, dos diretores, dos executivos, é o marketplace, é o cross-sell. E por isso que é tão importante a gente se preparar e ter essa visão multidisciplinar, entendeu, Ricardo? Perfeito. É bom ser especialista, é ótimo, as empresas precisam, mas que você possa ter essa capacidade de, né, ramificar a sua visão e seus negócios. Muito bem. Bom, antes de seguirmos aqui com o nosso bate-papo, avisar a todos que nós estamos aqui no Estúdio 1 da Job Home, aqui em São Paulo, no bairro do Tatuapé. Pensou em call center 100% home office, pensou em Job Home. O que é servir para você, em poucas palavras? É se conectar com o outro. Conectar com o outro. E eu falo... Também tem um vídeo no YouTube, eu convido a todos a ouvir. Toda mãe sabe isso. Existe um hormônio quando a gente se torna mãe, quando a gente está amamentando, chamado ocitocina. Ocitocina. Ocitocina gera quando você está servindo ao outro. Olha só que legal. E isso é o hormônio que quando a gente gera e a gente faz sem esperar nada do outro. Servir é isso. É gerar ocitocina, é gerar a conexão. Profundo, hein? Mas é muito forte. Pra refletir mesmo, né? Porque você sente um prazer. Que legal. Quantas vezes eu falo, eu ri, eu chorei, eu criei amizades com clientes que eu servi. Perfeito. Eu nunca fui perfeita, mas eu sei que eu pude colaborar com a vida de muita gente. Olha. Isso pra mim não tem realização maior. Que legal, até brilha os olhos da Monique quando ela fala isso. Brilhou aqui, gente. Agora falando de processos, né? Os passos da jornada do cliente, na sua opinião, como é que funciona? Acho que a gente já falou de alguma forma, mas principalmente que essas etapas elas sejam muito calculadas. E muito claras dentro da organização. Você fazer isso sozinho não vai dar certo. As empresas precisam saber que antes de colocar um produto, precisa testar. E por isso tão importante hoje o que a gente chama de UX, de usabilidade. Né? Você precisa desenhar essa jornada, que aí eu insisto, para mim é desde a cultura. Perfeito. É desde a cultura, desde a criação do produto. Quem está criando o produto, ele não pode criar esse produto sozinho. Não mesmo. Ele tem que chamar as equipes multidisciplinares, a venda. Então, assim, essas etapas, porque cada etapa precisa ser calculada, medida. E isso, claro, no roadmap até que você possa ofertar esse produto
e mapear o pós-venda. Então, essas etapas, esse processo, e tem gente que hoje se especializou em cada etapa dessa, Ricardo. Perfeito. Isso mesmo. Você tem profissionais gigantes, por exemplo, de usabilidade, Isso. que fazem testes em cima de testes antes de colocar um produto no ar. E eu não estou falando só de qualidade, eu estou falando assim, essa não é a melhor solução, vamos para a próxima. Isso eu Dói, acho, né? Mas dói, né? Para a dói. empresa ouvir isso, né? Ter um profissional fazendo esse trabalho. E tem que ter. E tem que ter. Né? E tem que ter, porque de novo, senão você vai colocar um produto, que é a coisa hoje mais perigosa do que você colocar alguma coisa que não funciona para o consumidor, É pior, né? que você não comunicou claramente para o consumidor. Muitas das vezes, onde o processo falha, fez tudo bonitinho. Onde você peca? Na comunicação. Na comunicação, na entrega. Na comunicação. O que acontece muitas vezes, por exemplo, com o tema de saúde. Olha, você tem aqui, mas esse hospital, você tem direito a ele, mas para esse exame e para esse exame. Você tem direito ao hospital, aí você chega lá, não, ó, para esse exame você não tem direito. Aí você fica sabendo lá na porta do hospital quando você está passando mal. Não pode? A mesma coisa, comprou uma passagem, está lá escrito, a passagem não é reembolsável. Você está tomando a decisão. Está claro para você que você está tomando a decisão que se você não viajar nesse dia, essa passagem não é reembolsável? Isso tem que estar claro, tem que estar em letras garrafais, não pode estar em letras miúdas. Exato. Então tem que ter coragem de comercializar o seu produto e serviço. Se é isso que você construiu, se essa é a regra do jogo, seja transparente com o seu cliente. Você deu um gancho agora quando você deu esse exemplo de não reembolsável, né? Reclamações, né? A gente sabe que tem vários tipos de reclamações, né? Sim. E aí, falando sobre reclamação, qual o valor desse atendimento, dessa reclamação para você? E dentro da sua opinião, e como a gente consegue prevenir o conflito? Primeira coisa, eu vou, acho que muitas pessoas já falaram isso, mas a reclamação, gente, é um presente. A gente falou aqui, não tem coisa mais rica na vida de um ser humano do que o tempo. O tempo. A pessoa que pega um telefone, ou entra num chat, ou entra no WhatsApp e fala, olha, aconteceu esse problema. Eu continuo sendo seu cliente, mas eu quero resolver. Isso é um presente. Mais do que isso, ele está te dando um alerta que não deve ter acontecido só com ele. Não deve ter acontecido só com ele. Deve ter uma gama de pessoas que isso está acontecendo com mais intensidade ou menor intensidade. E aí é a hora de você entrar, eu brinco que entrar com os bombeiros. Primeiro, resolver o problema. Claro. Resolver o problema, né? E resolver o problema, Ricardo, não é dizer sim, tá? Concordo com você. Não é só dizer sim. Exato. Você pode dizer um não com esclarecimento, com acolhimento, com alternativa. Perfeito. Esse cara continuou. Quantas vezes eu disse não? E o cliente continuou comigo. E agradeceu pelo seu não. Né? Obrigado, Puxa, entendi. Obrigado, entendi. Não Exato. tinha ficado claro. Porque as pessoas me perguntam assim, o cliente sempre tem razão? E eu sempre falo, claro que ele sempre tem razão. Porque quem tem mais informação é você, fornecedor. É isso mesmo. Então, se ele não sabia, a responsabilidade é sua. Exato. A responsabilidade é nossa. Então, assim, e eu brinco, né? A razão é dele, ele coloca onde ele quiser. Claro. É bem Cabe a isso mesmo. gente reconquistar esse Exato. cliente com confiança, com acolhimento. E aí é a hora de você levar e retroalimentar a empresa. Então, dicas que eu dou para a questão do conflito dentro da empresa. Dados. Vai para um comitê executivo, coloca os dados. Esse problema é relevante por quê? O quanto que a gente está perdendo de dinheiro, o quanto que a gente está degradando o NPS, o quanto que a gente está perdendo de cliente, Perfeito. o quanto que está gerando de reclamação, seja nos canais internos e externos, dados, 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 dados. Quando você abre esse storytelling para um CEO, fala, opa, quem são os responsáveis que podem colaborar aqui? Fala antes, combina o jogo, Combina o jogo. bate lá na porta do coleguinha Não e fala vai assim, trazer informação. bate lá na Puxa. porta do coleguinha e fala assim, olha, temos essa questão, como que juntos a gente pode resolver essa questão? Perfeito. Eu tô aqui, eu tenho aqui o suficiente para te dar o caminho para você ser certeiro.
leva o cara junto com você. Perfeito. Assim, olha, já conversei aqui com o Ricardo, responsável da área tal, ele já tem um compromisso. Ricardo, conta como que você vai fazer. Gente, o ciclo fecha. E depois disso, porque o Ricardo amanhã pode não estar mais, Exato. registre, acompanhe, coloque data, depois que implanta, dá uns 30 dias, dependendo do produto, do serviço, 30. Isso é técnica de melhoria contínua. Isso. Técnica, quem é black belt e tudo mais sabe do que eu tô falando. Acompanha 30 dias, reduzir o que você falou que ia reduzir, e cuidado, não vai reduzir 100% da reclamação, porque dentro de uma reclamação você tem 1000 variáveis. Exato. 1000 variáveis. Qual que é a variável que vai reduzir aquele problema? E volta e mostra. A gente colocou, a gente implantou, a gente acompanhou e reduziu. Isso é mais importante, né? Depois E mostrar o reduziu. resultado final. Se couber, eu voltaria com 1 ou 2 clientes assim, olha, a gente plantou, a gente quer te agradecer. Cerejinha do bolo, né? Aí fica Aí perfeito. fechou. Isso é gestão de conflito, é resolver o problema, Perfeito. é retroalimentar a empresa e fazer o processo de melhoria contínua. Excelente. Tudo que é bom dura pouco. Nós estamos chegando ao final desse bate-papo incrível com a Monique Bernardes. Espero que vocês estejam gostando dessa nova temporada do Jornada do Cliente TV e convido você a acessar as nossas redes sociais. Monique, para finalizar, eu quero agradecer imensamente a sua participação e deixo aquela câmera para você dar a sua mensagem final. Ai, Ricardo, primeiro, muito obrigada. Foi um prazer. Você sabe o carinho que eu tenho. Você não chama, você convoca, né? Então, eu tenho certeza que você tenha muito sucesso e que as pessoas que passem aqui possam, né, colaborar com quem está aí. Porque eu acho que esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo. Eu acho que a gente está nesse momento e muito do meu momento na WCS é exatamente esse, é passar esse conhecimento que a gente tem, que a gente construiu, e agradecer todos os clientes que passaram por essa jornada, todas as pessoas, as equipes que eu pude liderar, todos os gestores que me lideraram, que de alguma forma me trouxeram até aqui. Então eu sou muito grata a todos, e vocês que estão vendo, quiserem me buscar, Monique Bernardes no LinkedIn, teria o prazer de conversar, de trocar, de orientar, de bater papo, de poder colaborar de alguma forma. Então, muito obrigada, gratidão aqui, meu amigo. Nós que agradecemos mais uma vez essa profissional incrível e fiquem ligados no próximo Jornada do Cliente TV. Até lá!